O próximo bloco e o último, que já está É terminando o Lula, mas programa não deixa de novamente. ter Bolsonaro. Então tá legal. Então comece, vá. Não, ó, o Lula saiu, pesquisa Quest, mostrando que agora o Lula tem uma competição ainda maior pela frente. Os bolsonaristas, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, aquela turminha que fica na Pera aí, sombrinha você lá, esqueceu de citar o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, lógico, até Dudu Bolsonaro, essa turma agora tá ali, se tornando um pouco mais competitiva. Quanto mais se tornam conhecidos como possíveis candidatos do Jair Bolsonaro, maior se torna a popularidade deles. Mas parece que tem um teto. Eles chegam ali nos 33, o Lula tá em 40 e pouco, né? Eu vou ver os números exatos, mas tem um teto. Não é que eles também já são os favoritos do pedaço, não. O Lula segue competitivo, segue como favorito, se a gente for analisar os números, mas está cada vez mais difícil para ele. A popularidade caindo, a popularidade dos seus concorrentes aumentando. Entre os nomes que foram testados, o pior, o que está pior é o Eduardo Bolsonaro. Foi o que menos cresceu de um ano para cá, porque ele já tinha sido testado um ano atrás, foi de novo agora, e não aumentou, não. Ele continua ali na mesma margem de votos. Já o Tarcísio cresceu, o Zema cresceu. Então, está se tornando ali também. O Ratinho A Júnior, gente tem os governador do números aí, a Paraná. aprovação, como está mostrando, do Lula, mostra aí de novo ali, se aprovação, e se a gente tiver os números dos candidatos, né? Do Tarcísio, etc., colocar também, ó, 57% hoje desaprovam 57% contra 40% que hoje aprova o presidente. É uma distância cada vez mais larga entre os que estão descontentes e os que aprovam, e subiu, portanto, a popularidade dos que concorrem. A gente tem outras imagens da pesquisa, se tiver, pode jogar nisso. Mas Essa imagem que a Alice podia repetir agora, só para fazer um comentário, essa imagem mostra, tá vendo, nessa parte que sobe, nessa parte que desce acentuadamente, isso é o que os analistas de pesquisa chamam de boca de jacaré, quer dizer, o jacaré quando ele começa a abrir a boca. Aí é uma coisa que deve preocupar a quem está sendo alvo, claro, da pesquisa. Então a desaprovação aumenta. Mas uma coisa a observar é o seguinte: o Lula ele sempre tem um piso. Esse piso aí pode não ser esses 40% da aprovação do governo, pode ser em alguma outra pergunta mais específica que foi feita a respeito do desempenho do Lula como presidente. Aí, se eu não me engano, cai para em torno de 30 e poucos por cento. A observar nesse caso é o seguinte: se o Lula se mantiver aí nesse piso de uns 30%, como de alguma maneira está se mantendo, a levar em conta não só essa pesquisa como as anteriores, ele está naturalmente mais do que competitivo. Poderá não estar competitivo como ele gostaria, mas está com qualquer 20, 30% numa eleição que tem segundo turno, alguém assegura, quem tiver esses 20, 30%, assegura a passagem para o segundo turno. E tem uma outra coisa que, por enquanto, o Lula acha que o favorece, que é a questão da divisão da direita. A direita só vai se unir se por acaso o Bolsonaro, em tempo hábil, disser: meu candidato vai ser o Tarcísio de Freitas. Aí vários candidatos vão abrir mão. E você vai ter ou um único candidato de direita contra o Lula, o que eu acho difícil, ou pelo menos poucos candidatos de direita contra Lula. E não essa ó, quantidade que hoje se oferece. olha, É, e aí vai ser. A única coisa que eu me arriscaria a dizer é que vai ser uma eleição tão acirrada, ou mais acirrada, se for o caso, do que foi a eleição de 2022. E capaz. olha que a eleição de 2022 foi decidida ali, no Photoshop quase. Olha, pro Lula.
O Hum. melhor cenário, para você comentar isso também, antes que acabe, que já está na reta final. Estou com os números aqui dos candidatos. Para o Lula, o melhor cenário é competir contra o Eduardo Bolsonaro, que carrega a rejeição e o sobrenome do pai. E na pergunta em quem você não votaria, o que que é pior, quem você tem mais medo, o Bolsonaro ganha ainda. Pois tem 45% de brasileiros que têm mais medo do Bolsonaro contra 40% que tem mais medo do Lula se manter presidente. Então, esse é um número muito importante, explicado inclusive pelo Felipe da Quest, que, segundo, esse era o número que ele se baseava na eleição passada para apontar quem ia vencer a eleição. Ele dizia que ele via esse número. Você tem mais medo de quem? Na época eles tinham mais medo de manter Bolsonaro do que trazer Lula. Agora continua. Tem mais medo de trazer Bolsonaro do que manter Lula. E a diferença é a mesma, 5 pontos entre os dois públicos. Então, o Lula, nesse número, é muito importante. A rejeição do Bolsonaro ainda é maior. Aí eles perguntaram em quem você votaria, conhece e votaria. Lula tem 40% de votos. Jair Bolsonaro, Agora, o inelegível, 39%. Só passar os números. Para quem não sabe, Michele, 31%. Tarcísio, 28%. Eduardo Bolsonaro, 23%. Que é o mesmo número que ele já estava um ano atrás. Ratinho Júnior, 23%, mas subiu. Subiu, tinha 17 antigamente, hoje tem 23. Zema, 18. Subiu de 15 para 18. Eduardo Leite, 16. E o Ronaldo Caiado, o último lugar, com 13%. Então, pro o Lula, sonho de, é con- melhor o o so- Lula contra o Bolsonaro. o sonho de consumo de Lula na eleição de 2022 era ter o Bolsonaro como adversário e teve. Ele escolheu o Bolsonaro para ser o adversário dele. Não quer dizer que Bolsonaro não queria ser adversário, claro que sim. Eu estou dizendo, mas como se diz, principalmente nessa linguagem de analistas de pesquisa, o Bolsonaro foi escolhido por Lula em 2022 como o adversário ideal para ele. Não era tão ideal, mas enfim, o Lula ganhou. Eu acho que o sonho de consumo do Lula agora é a direita dividida no primeiro turno. Claro. Claro que no segundo turno ela vai se juntar e tudo, mas isso não quer dizer que somará automaticamente todos os votos que cada um dos candidatos da direita obteve no primeiro turno. Ele está apostando nessa direita dividida e, por enquanto, ela segue dividida. E acho até que seguirá dividida até lá mesmo. Porque eu duvido que o Bolsonaro simplesmente diga: então vamos de Tarcísio. Porque o que nos interessa é derrotar Lula. Não é o que interessa Bolsonaro. O que interessa Bolsonaro é derrotar Lula com um bolsonarista de confiança, que ele só vê no meio da família dele, ou, ou ele, se pudesse ser candidato, e não poderá ser candidato. Ok? Acabou ou não? Já Acabou, extra, acabou, acabou. já Vou ter que pegar extrapolou. as filhas também. Vamos lá, tem jogo da seleção daqui a pouco, hein? Caraca, daqui a pouco. Agora, começa daqui a meia hora, eu acho. É às 8. Agora Você tem antes disso é o certeza? seguinte, antes disso é likes, Likes. como É diz lá like. leite é só para os gatinhos da Cora. Like. Likes de segunda a sexta-feira, neste mesmo no X e onde mais resolverem nos pôr. É isso. Tchau, Até tchau, mais. tchau, Até tchau, amanhã. tchau, tchau. Tchau. Amanhã